Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta videoaula que aborda o tema do movimento de rotação, tá? Que é um dos temas fundamentais quando a gente fala da relação do nosso planeta, a Terra, com a astronomia, tá? Lembrando que a astronomia é uma ciência responsável pelo estudo do universo, digamos assim, dos corpos celestes, tá? Onde a gente pode falar em estrelas, planetas, cometas e etc. Certo? Nas últimas aulas eu já comecei a falar desse tema, inclusive esse tema Terra e Astronomia está em uma playlist que eu criei aqui no canal, certo? Bom, quando a gente fala em Terra e Astronomia, o estudante tem que saber que o nosso planeta ele está dentro desse contexto maior, certo? Aqui, quando a gente fala na Terra, nós estamos falando principalmente do sistema solar, que o nome já indica, é um sistema que tem como principal astro uma estrela chamada de Sol, certo? Que fornece luz e calor também para o nosso planeta Terra. Por sua vez, esse sistema solar está dentro de uma galáxia chamada de Via Láctea, que está dentro de um universo muito amplo, muito extenso, certo? Nos últimos vídeos eu foquei essencialmente na relação da Terra com o Sol, certo? A gente viu como funciona o sistema solar, que também pode ser chamado de modelo heliocêntrico, tá? E a gente viu que a Terra recebe essa influência do Sol enorme, muito por conta de um movimento que a gente viu na aula passada, que é o movimento de translação, certo? Só que a vida aqui na Terra não é influenciada apenas por este movimento de translação. Lembrando que movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, ou seja, a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, e esse movimento de translação faz com que nós tenhamos as 4 estações do ano e também que nós tenhamos os 365 dias na maior parte dos anos, certo? Muito bem. Aí o estudante tem que saber o quê? Que existe um outro movimento muito, mas muito importante que impacta de forma bastante significativa as nossas vidas. E esse é o movimento de rotação, que é o tema desta videoaula, certo? Como vocês já podem ver aqui na capa do slide, este movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo. Lembrando, no vídeo passado eu falei que o eixo também influencia também nas consequências do movimento de translação, já que o eixo da Terra possui uma inclinação de cerca de 23 graus. E o movimento de rotação é exatamente o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, ok? Que está assim apresentada, né, aqui através dessas setas. Vocês podem ver muito bem essas setas aqui indicando o movimento de rotação, certo? Então vamos ver exatamente o que é esse movimento de rotação e principalmente as suas consequências. Vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês já, o movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, ok? Então tenham isso em mente. Está inclusive sinalizado aqui por essa seta vermelha, ok? Este movimento ele é realizado a uma velocidade média de 1.666 km por hora, certo? Vocês inclusive podem achar na internet, em pesquisas, outros valores bem próximos, só que a maior parte da literatura sobre o tema indica este valor aqui de 1.666 km por hora. E por conta dessa velocidade, a Terra realiza uma volta completa ao redor do seu próprio eixo em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí o estudante já vai poder captar que essa duração desse movimento completo, certo? Pode ser arredondado em 24
horas. E quando a gente fala em 24 horas, muitos estudantes já captam que esse movimento é responsável pela duração de um dia, certo? Então, um dia tem 24 horas por conta que este é quase o tempo que a Terra realiza para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Aí já temos uma consequência do movimento de rotação, ok? Só que o movimento de rotação também possui outras duas consequências. Aqui a gente já consegue ver que é uma delas, né, é a sucessão de dias e noites, tá? Lembrando que aqui nesse contexto, dia, tá, a gente está se referindo à parte, né, de um dia cronológico que recebe a radiação solar. Então a gente está falando em manhãs e tardes. E quando a gente fala em noite, a gente está falando na parte de um dia cronológico que não recebe a radiação solar. Então estamos falando das noites e podemos incluir também as madrugadas, certo? A gente consegue ver essa consequência de forma nítida aqui na ilustração aqui mostrada no lado esquerdo do slide. Então aqui está o Sol, aqui está a Terra, e a gente consegue ver que aqui a Terra está dividida em duas parcelas iguais. Aqui do lado esquerdo, mais colorida, simboliza a parte da Terra que está recebendo o Sol. Então a gente pode falar que aqui a Terra, essa porção aqui, está na manhã ou em uma tarde, ok? Já a segunda parte à direita está mais escura. Então, está na parte de um dia cronológico que não está recebendo a radiação solar. Então, estamos falando da noite. Noites e madrugadas também. Então, por isso que existem manhãs, tardes, noites e madrugadas, certo? Porque não tem como a Terra iluminar o planeta todo ao mesmo tempo. Então, uma parte do planeta vai estar com claridade e outra parte do planeta vai estar em escuridão. Okay? Então, esta é a segunda principal consequência do movimento de rotação. E, por fim, o movimento de rotação também influencia no surgimento e na circulação de ventos da Terra, certo? Então, aqui também existe uma enorme influência do ponto de vista climático, certo? Então, basicamente, isso é o que todo estudante tem que saber. Todo estudante, sexto ano, principalmente, do ensino fundamental 2, tem que ter a noção nítida que o movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo e que esse movimento ocasiona três principais consequências, certo? A existência das 24 horas que proporcionam um dia, certo? Então a gente tem um dia que dura 24 horas por conta que esse é o tempo que a Terra demora para dar um giro em torno do seu próprio eixo. E a segunda consequência é a sucessão de dias e noites, e a terceira consequência, que é o surgimento e a circulação de ventos, tá, na nossa atmosfera. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Bons estudos a todos e tchau, tchau.